Graça e paz, queridos. Bom estar aqui, bom ver os rostos de cada um, poder ter dado um abraço naqueles que chegaram um pouquinho mais cedo, e a gente espera poder abraçar os outros ao final. É bom a gente reunir, a gente sempre, assim, a gente sente falta e saudade disso. Muitas vezes a gente passa raiva, mas é um processo tão bom em que quando a gente não pode estar privado, a gente aprende também a ver que isso faz falta. É bom estar aqui com vocês, e o que eu converso com a Sirlene, e a gente espera, ou pelo menos deseja, em que em outubro a vida volte ao normal, ou à normalidade que a gente tinha, que a gente gosta muito. A gente está mais fora de casa do que a gente deseja, do que a gente planejava, do que a gente queria, ou das expectativas que a gente tinha há mais ou menos 2 meses atrás. A gente muitas vezes não entende o que Deus está fazendo, não entende o que Deus está realizando, mas a gente simplesmente se coloca na mão dele e fala: Senhor, faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, conduza como o Senhor quiser, e aí a gente vai fazendo, vai observando, aprendendo, ouvindo, obedecendo. Muitas vezes a gente é colocado em situações que a gente não espera, mas faz parte, à medida que vai caminhando, a gente aprende e entende talvez o que Deus está querendo, não na plenitude, mas a gente pode dizer assim: poxa, até aqui foi bom, até aqui eu aprendi muito, entendi, Senhor. Não sei o que o Senhor tem para frente, mas a gente pode expressar esse coração grato por tudo isso. Passamos por diferentes situações neste período, e Deus tem abençoado, tem conduzido, e eu só lamento não estar aqui. Está aos domingos, mas eu espero que, pelo menos assim, eu e a Sirlene, nós esperamos que em outubro as coisas voltem ao normal. Amém? Mas assim, a gente tem aprendido muito no Senhor, e justamente trata deste aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, que fala da perspectiva eterna. E a gente precisa, talvez, entender mais sobre esses aspectos e o que Deus está querendo nos falar e nos ensinar, porque Ele nos chama para a maturidade. E a jornada nunca termina. Talvez tenha feito, por exemplo, para mim, para a Sirlene, que a gente tenha aprendido, talvez mais, dizer assim: olha, realmente o que Paulo talvez escreveu sobre a carreira, a gente compreende mais, e a gente pensa assim: mas parece que está tão longe ainda de completar essa carreira, de tudo que tem que fazer, mas a gente vê a mão de Deus operando e trabalhando a nossa vida, nos trazendo entendimento, compreensão do que a gente tem que fazer. Isso não quer dizer que a gente não erre, não fale, não peque, tá? Mas a graça de Deus tem sido tão grande, tão maravilhosa, compreender essa graça, esse amor de Deus, e o que Ele nos chama para viver, que nós temos aprendido muito sobre isso nessa jornada. O que Deus vai fazer? Não sei. Aonde Ele quer nos levar? Faço a menor ideia. Quais são os planos? Nenhum. A não ser uma coisa que temos colocado no coração e que temos desejado muito: conhecer Deus e a sua vontade. Conhecer um Deus como Pai, que quer nos ensinar, nos mostrar, nos revelar da sua vontade, para que a gente viva essa plenitude, diante do que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não como a gente planeja, não como a gente sonha, ou muitas vezes a gente deseja. E isso é o que a gente precisa aprender. Nós somos chamados para viver uma realidade espiritual, uma realidade eterna, e a gente precisa entender isso. Nós, naturalmente, queremos, ou nós fazemos isso de forma inconsciente, porque a cultura, os valores, nós somos ensinados a isso, a departamentalizar a nossa vida, ou seja, criar compartimentos, e a gente separa isso como se fossem coisas isoladas, como a minha vida pessoal, a minha vida de família, a minha vida no trabalho, a minha vida na comunidade, a minha vida na igreja, a minha vida religiosa, como se fossem coisas separadas. Somos ensinados a isso e normalmente conduzimos dessa maneira. Mas Deus nos chama para outra realidade. Ele nos chama para vivermos de forma muito diferente disso, mas sim de forma integral, plena, tudo
que seja da vontade dele. Nós, na nossa religiosidade, muitas vezes queremos, assim, fazer as coisas para agradar a Deus, para que a gente possa pensar assim: o que Deus quer de mim eu vou fazer direitinho, vou trabalhar, vou me esforçar, vou procurar agradar a Deus para Ele me recompensar. Esse é um pensamento religioso. Então, assim, que Deus eu estou buscando? Que Deus eu quero conhecer? Ou, na realidade, eu criei um Deus para atender os meus interesses, as minhas necessidades espirituais, e a esse Deus que eu estou servindo que atende, resolve o meu problema, alivia a minha consciência e me faz permitir. Eu vou no culto uma vez por mês, uma vez por semana, eu vou a cada 15 dias ou a cada 2 meses. Será que eu entendi? Então, essas são as questões que a gente precisa refletir. Eu faço essas boas obras aqui de caridade para Deus me abençoar, me recompensar e, quiçá, eu ter a minha salvação, a vida eterna com Ele, com Deus. Mas é isso que Deus quer? É isso que Deus nos chama para viver? Não, não é. Isto é só religião, é criação nossa da natureza humana. E nós precisamos refletir sobre isso, refletir profundamente sobre isso, e para que a gente possa viver e buscar aquilo que Deus quer, e não o que nós pensamos, achamos ou desejamos. Por isso é importante a gente pensar sobre isso. Por isso eu preciso entender o que é viver uma perspectiva eterna, ou na realidade, qual é a maneira, como eu devo viver, como eu devo andar neste mundo, como eu devo me relacionar. E isso a gente precisa pensar. Nós queremos conhecer de fato o Deus verdadeiro? Queremos conhecer Deus como Ele é e não como nós achamos ou desejamos? Pense sobre isso, para que você possa refletir e ser conduzido na jornada que Deus quer. Quando nós olhamos 2 pessoas, Pedro e Judas, a gente tem muito o que aprender sobre isso que a gente está falando. O que Pedro queria? O que o Judas queria? Em uma das situações em que o Senhor está com Pedro e pergunta sobre quem ele é, o que Pedro responde para Jesus? Ele diz assim: olha, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Pedro, naquela situação, mesmo tendo, vamos dizer assim, negado Cristo logo depois, ele sabia que a vida ele só teria através de Cristo. Só ele tinha as palavras de vida. E Judas, quando a gente pensa na situação do porquê que ele traiu Jesus, a gente vê que a motivação dele era outra. Será que a motivação de Judas não está sendo a nossa motivação na forma de viver? E é isso que nós precisamos julgar, as nossas atitudes, a motivação que a gente está tendo, por que nós nos movemos e por que nós fazemos o que fazemos. Para que nós não caiamos no mesmo erro de Judas. Judas ouviu Jesus? Não. Judas andou 3 anos com Jesus, mas ele escutou Jesus, mas ele não ouviu Jesus. Jesus falou que quem ouve as palavras que ele proferia e cria naquele que o enviou, tinha a vida eterna. E Jesus sempre falou que quem o ouvia, obedecia os seus mandamentos. Quando Jesus usa essa palavra ouvir, não é só naquele sentido que a gente entende no português de escutar. Escutar entrou no ouvido, saiu no outro. Ou eu escuto segundo o meu interesse, o meu desejo. Eu filtro e escolho aquilo que eu desejo ouvir. Isso é escutar. Ouvir as palavras do Senhor, segundo como Ele falava. A explicação que a gente tem do grego, que ouvir é no sentido daquilo fazer parte da sua vida, daquilo internalizar, daquilo mudar a sua vida. E ouvir a Cristo implica em mudar a nossa vida. Mudar completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de relacionar. Por isso que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, logo no início,
fala sobre a transformação do entendimento, é sobre isso. Sobre a maneira como nós olhamos as coisas de Deus. O quanto essa palavra que Cristo proferiu, que está nas Escrituras, faz sentido e muda a nossa vida. Nos transforma, nos conduz na jornada que Deus deseja. Pedro queria essas palavras. E se olhamos a vida de Pedro no início, quando ele fez essa jornada de 3 anos, e o que ele fez, os erros que ele cometeu, as atitudes que ele tinha, e a gente lê as cartas de Pedro, o que ele escreveu, a gente vê um homem completamente transformado. Um homem que entendia o propósito de vida. Quando olhamos a vida de Paulo, de perseguidor da igreja, de religioso extremo, porque Paulo era muito mais religioso do que qualquer um de nós aqui possamos ter a pretensão de ser. Um homem que conhecia a lei, dominava a lei, perseguidor, mas conheceu Cristo. Foi transformado por essas palavras. E a gente olha na vida deste homem. Nós vemos um homem totalmente diferente, um homem que conhecia a Deus. E esse deve ser o nosso desejo. Conhecer a Deus. Jesus Cristo, na sua oração, falava sobre isso. A vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E esse deve ser o desejo do nosso coração, conhecer o Senhor, conhecer profundamente esse Deus. Colocar toda a minha perseverança, toda a minha energia em conhecer esse Deus. Porque à medida que nós conhecemos, nós caminharemos na direção que o Senhor nos chama para viver. E aí sim, viveremos numa perspectiva eterna que é dentro da vontade de Deus. Nós não esperaremos aquilo que irá acontecer para desfrutarmos da vida eterna. Teremos a consciência que a vida eterna é algo para vivermos hoje, agora, dentro de uma outra realidade espiritual que nós não temos experimentado, como é da vontade de Deus. E que precisamos experimentar na plenitude daquilo que Deus nos chama, por isso precisamos nos comprometer com esse Deus para que a gente possa viver. Por isso, Judas, quando tem aquela situação, por exemplo, de Jesus, que ele foi ungido e que diz assim lá em João, no 12, 3-6, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, Judas veio atrair Jesus por causa da razão natural, por causa da natureza humana, por causa do pensamento natural. Ele traiu por causa de sua ganância, ele traiu porque viu que a perspectiva de poder que ele poderia ou pensava que Cristo representava, Jesus estava caminhando para um lado que não tinha nada a ver com aquilo que ele pretendia. Ele viu perda na sua ganância. E se a gente olha outras situações, isso tudo vamos dizer assim, contribui para esse entendimento. Judas, embora tendo andado 3 anos com Jesus, não entendeu. Ele simplesmente escutou, mas ele escutou aquilo que ele queria. Porque ele queria um Messias que ia restaurar e que ele teria poder, autoridade para poder governar. Por isso ele estava junto. Não por causa da mensagem que Jesus ensinava, não por causa daquilo que ele trazia, não por causa daquilo que ele estava mostrando e revelando do Pai. Não entendeu. Será que nós temos entendido? Por isso, como nós temos vivido? Como nós temos nos movido? Temos essa disposição de ouvir o Senhor? Ou o que queremos na realidade, ou o que temos vivido é segundo a natureza humana e usado da nossa religiosidade para atender os nossos interesses. Quando Paulo escreve a Timóteo na 2ª carta,
no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Se você está com a Bíblia, abra. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: a realidade humana é algo que a gente precisa entender, porque essa realidade é a realidade que nós temos que rejeitar, temos que nos despir. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. O que ele está falando? Ele está falando da natureza humana, da forma como nós nos relacionamos, da forma como nós tratamos uns aos outros, da maneira como nós agimos nas relações. O ser humano age dessa maneira. Temos nós agido dessa maneira, de forma egoísta, de forma avarenta, de forma gananciosa? Temos revelado o ódio? Temos disseminado práticas que traduzem a natureza humana nas nossas relações, aonde eu estou preocupado comigo e não com aquilo que seja a expressão de Deus nas minhas relações? O que eu tenho manifestado são os frutos da carne? Sou capaz de pisar nas pessoas? Essa é a questão. Isso é natureza humana. Isso é viver segundo a natureza humana. Eu posso ter uma forma de piedade, como Paulo fala aqui a Timóteo. Eu posso demonstrar uma certa devoção, uma religiosidade, para atender os meus interesses e necessidades espirituais que eu procuro suprir. Não importa a religião que ele está fazendo, porque tudo é a mesma coisa, só vai resolver o problema religioso. Vai satisfazer a necessidade espiritual que todo ser humano tem. Mas isso leva ao conhecimento de Deus? Não. Posso estar no meio de pessoas que ensinam, que falam sobre a verdade, mas estou escutando ou estou ouvindo? Coloco o meu coração em buscar o conhecimento nas Escrituras para entender a vontade de Deus ou não? O que eu estou buscando? Riqueza? Poder? Estou buscando o domínio de maneira que aquilo que as pessoas se agradam, eu quero ser reconhecido e famoso entre as pessoas e não importa a maneira como eu estou fazendo isso. Eu quero a fama, quero o poder, quero riqueza. É nisso que está meu coração, é essas coisas que eu tenho buscado? Ou entendo qual é o propósito que Deus tem para nós como filhos? Pedro fala sobre isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz o quê? Vocês, porém, eles falando para cristãos, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A realidade humana me leva a viver de uma maneira, a realidade espiritual me leva a compreender que o meu papel é revelar as virtudes de Deus nas minhas relações. E é isso que eu preciso entender. E é isso que eu preciso compreender, que é a minha vocação, que é a razão do meu chamado para viver neste mundo. E aí eu pergunto, como eu separo quem é filho de Deus do que quem é filho do diabo? Essa é a questão. Para a vida do outro? Não, para a minha vida. Eu preciso entender como eu estou vivendo, como eu estou andando, as motivações que eu tenho, que eu estou buscando, os meus sonhos, os meus desejos, para que eu possa dizer, estou vivendo uma realidade espiritual ou estou vivendo uma realidade natural, andando como filho deste mundo, como um filho do diabo. Jesus fala em João 10, 25 e 26, ele fala assim, olha, Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Que revela que somos de Deus? As obras
que nós fazemos. O que nós fazemos revela quem nós somos e aonde nós estamos. Na carta aos Gálatas, Paulo escrevendo, fala sobre a questão do fruto da carne e do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, do 19 ao 24, diz assim: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Eu preciso observar o que então na minha vida? As obras que eu estou realizando. Como eu conduzo as relações. Se o propósito da nossa vida é revelar as virtudes de Deus, e revelar as virtudes de Deus é expressar quem Ele é isso que está nas Escrituras. Então, eu preciso julgar à luz das Escrituras como eu estou agindo. Por isso eu creio em Jesus como Senhor e Salvador? Creio. Creio que a salvação é pela graça? Creio. Amém. Creio que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Creio que, quando eu me submeti a Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui feito um novo ser, um ser espiritual? Creio. Bom, e aí? E aí, eu tenho que caminhar sabendo que Ele me concedeu o perdão, trouxe a justificação, ou seja, isso é a sua obra redentora, e Ele me colocou na presença de Deus. Onde nós estamos, com a salvação que Jesus nos traz, na presença de Deus. Como filhos de Deus, aonde e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que santificar, eu tenho que fazer este processo de amadurecimento. O processo de amadurecimento, de maturidade, está em eu santificar. A santificação envolve o quê? Em despir da natureza humana, das obras das trevas, e me revestir das obras que expressam as virtudes de Deus. Esse é o processo, essa é a santificação. E isso implica que eu ouvi e criei quem eu sou, aonde estou, onde Deus me colocou e o que Ele fez por mim. Mereço? Sei que não. Mas sabendo disso, que é a misericórdia dEle que me salva, e que é a graça dEle que fez isso, operando em meu favor, não porque mereço, mas por causa dEle, então eu preciso fazer essa jornada. Por causa do que Ele fez, porque eu creio nessas promessas. E aí eu tenho que santificar. A santificação não é uma opção, é algo natural e normal para quem é filho de Deus, que revela as obras de Deus. Mas e se eu não faço isso, se eu não faço essa jornada, isso quer dizer o quê? Tem alguma coisa errada, eu não entendi, eu não compreendi onde estou e não estou compromissado com Deus, porque a minha responsabilidade é ser luz no mundo, ser sal na terra, e para si isso quer dizer o quê? Que eu tenho que revelar as virtudes de Deus. Se eu vou revelar compaixão, se eu vou revelar graça, se eu vou revelar misericórdia, se eu vou manifestar amor, isso eu relaciono com o quê? Com a maneira como eu vivo as relações com as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, aonde eu estiver. Não dá para parecer ser santo nesse ambiente. É possível? É. Mas isso é hipocrisia, é pecado. Então, assim, eu posso ser hipócrita, representar muito bem, atuar muito bem, num ambiente de pouco tempo, de 2 horas semanais. Se eu venho uma vez por mês, é mais fácil ainda. Mas qual é a realidade que Deus nos chama para fazer? Viver plenamente, expressando as suas virtudes nas relações, em todos os lugares, com todas as pessoas. Essa é a nossa jornada. Amadurecer, santificar, é viver isso em todos os lugares. E a gente precisa aprender isso. E muitas vezes a gente não entende esses processos de Deus e nós fugimos no intuito de querer dar uma ajeitada, procurar um atalho para resolver os problemas que tem na nossa vida. E não é bem assim.
Porque Deus não vai nos tirar do caminho que Ele já traçou para nós, no sentido de aperfeiçoamento e santificação. Se eu pergunto, e muitas vezes a gente reflete sobre isso e precisa pensar, a situação não está boa? Não. Devo fugir dela? Não. Devo aprender a viver com aquela circunstância, com um coração alegre, grato, que expressa e revela Deus nas nossas vidas. E é isso que a gente precisa entender. Não adianta eu fugir das situações. Se as situações foram colocadas nas nossas vidas, adianta você pedir para Deus te livrar dela, Ele vai livrar? Não vai. Você pode fugir. Mas na hora que você fugir, que você for para outro lugar, vai acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito, só vai mudar o nome das pessoas, mas a situação vai ser a mesma. Por quê? Porque a gente precisa amadurecer, e Deus quer que a gente amadureça. Na hora que você vai amadurecer, que você entendeu como você tem que fazer, dentro daquilo que seja o propósito de Deus, Ele vai resolver o problema para você. Está claro? Precisa estar para nós. Eu preciso crer nisso. Eu preciso saber que mesmo quando eu estiver passando pelo vale da sombra e da morte, Deus está me conduzindo. E eu preciso deixar, não adianta eu querer fugir daquilo ali, porque não vai ter jeito. Eu posso arrumar uma lanterna para resolver o problema, mas a lanterna vai acabar a pilha, e eu vou passar por aquele processo. Só vai demorar um pouquinho mais, é isso que a gente não entende. Muitas vezes a vida nossa não evolui porque eu não entendo, eu não me submeto aos processos de Deus. E eu preciso me submeter. Porque na hora que as coisas resolvem, aprendi, Deus resolve o problema. Amém? E a gente precisa crescer nisso. Porque muitas vezes a gente não entende que Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11 e 12, ele fala assim, olha, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. E eu preciso fazer essa jornada seguindo e trilhando esse caminho de justiça, de expressão das virtudes de Deus, porque é nisto que está o tomar posse da vida eterna, ou seja, revelar essa vida que foi nos dada por meio de Cristo Jesus, neste mundo. Viver o reino de Deus neste mundo. Viver segundo as virtudes de Deus é vivermos o reino de Deus neste mundo. Isso quer dizer que é agradável? Nem sempre. Expressar o amor de Deus é algo muitas vezes fácil? Não. Ser oferta na vida do outro é algo fácil? Não. Mas é um processo que a gente precisa entender. Nem sempre fazer o que eu quero, mas aquilo que precisa ser feito segundo a vontade de Deus. E nós sabemos. Se queremos conhecer a Deus, sabemos, podemos fugir disso. Mas Deus vai nos conduzir nessa jornada para que a gente amadureça. A gente pode ser cabeçudo, mas se eu quero conhecer, Ele vai me conduzir nessa jornada. Pode ser um pouquinho mais longa, mas isso implica em que eu estou aprendendo a viver a realidade eterna. Viver aquilo que é a plenitude, a perspectiva daquilo que Deus deseja, segundo aquilo que Ele me chama para viver. Andarmos de modo digno da vocação é justamente isso, crescermos para expressarmos esse amor, expressarmos essa graça, essa misericórdia nas relações. Nas relações. Por que eu ajudo o necessitado? Por causa da compaixão, por causa do amor de Deus. Porque Ele merece? Muitas vezes não. Por que eu tenho que perdoar as pessoas? Por que eu não posso ficar magoado? Ou não posso carregar isso no meu coração? Por que Paulo fala justamente da questão da ira para a gente não dormir com isso? Faz parte da nossa vida. Não quer dizer que eu não vou ficar irado, não quer dizer que eu não vou ficar magoado, eu só não posso carregar isso, porque não faz parte da natureza. Não faz parte de quem nós somos em Deus, e é isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para viver como Cristo, fomos feitos à imagem de Cristo, temos da mente de Cristo, para vivermos a realidade espiritual como Cristo, revelando Deus ao mundo. Eu quero que a pessoa conheça Deus. Ele vai conhecer Deus através da sua vida. Se não for através da sua vida, ele não vai conhecer Deus. Por isso a gente santifica. Ninguém verá a Deus se nós não santificarmos. Se continuarmos na nossa vida mesquinha, se continuarmos na nossa vida de ganância, de pensamento deste mundo, andando como Judas, querendo as coisas deste mundo, com ganância, correndo atrás disso,
correndo atrás dessas coisas. Paulo nos ensina sobre isso. Ele fala para os escravos, que era a situação, a realidade. Olha, não corram atrás da vossa liberdade. Se tiver a oportunidade de ser livre, pegue. Se você tem a oportunidade de crescer numa empresa, de receber um salário, uma oportunidade de negócio bom, aproveite, mas não corra atrás disso. Não deixe que a riqueza, não deixe que os recursos deste mundo te dominem, que você seja escravo. Essa é a realidade que nós somos chamados. Podemos usar isso, podemos ter disso, tem problema nenhum para Deus. Mas meu coração está nisso? Se estiver, tem coisa errada. E aí eu preciso refletir sobre isso. E a gente precisa entender isso, que eu nunca posso esquecer. O que nós recebemos? Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, em capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim: por essa razão venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição da minha mão, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, tudo que Ele nos deu foi para revelar, autoridade para andar segundo a palavra, Ele nos derramou do seu amor e principalmente a moderação, porque um filho de Deus sabe exatamente o que precisa fazer, como precisa fazer, do jeito que precisa fazer, de maneira que expresse esse Deus nas relações. O que jamais podemos esquecer? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, 3 e 4, Paulo escreve: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, o que eu preciso entender? Não dá para eu colocar o meu coração nas coisas desta vida. Uso do mundo, tenho a consciência que sou peregrino neste mundo, que tenho uma pátria celestial, que Deus me colocou no seu reino, me chamou para viver a sua vontade, proclamar as suas virtudes, andar segundo a expressão de quem Ele é, ser imitador dEle, imitador de Cristo, para revelar o nosso Deus neste mundo. Essa é a nossa realidade. Esta é a razão do nosso chamado. Por isso nós não podemos nos envolver com as coisas desta vida. E Jesus em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Nós não carregamos, não tomamos, não usamos a cruz de Cristo. Nós proclamamos a cruz de Cristo e usamos a nossa cruz, nosso instrumento de morte. Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos, nossos planos, para vivermos a plena vontade de Deus. Usando do mundo, não tendo o coração preso neste mundo. Porque nós somos chamados para revelar o reino de Deus. Por isso, quando a gente lê em 2 Coríntios 4, que recebemos, verso 16 e 18, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós olhamos para aquilo que Deus prometeu. Nós olhamos para as suas promessas. Nós olhamos para aquilo que Ele nos concedeu, não para as coisas deste mundo. Não esqueça, usamos do mundo, mas não somos escravos deste mundo, não podemos ter o nosso coração preso às coisas deste mundo, não é o objetivo da nossa vida as coisas relacionadas a poder, a assegurar o nosso futuro, porque a gente não assegura o nosso futuro, não é para a gente se preocupar com dominar as pessoas. A gente precisa crescer no entendimento. Não posso ter o meu coração preso às coisas dessa vida. Preciso conhecer como devo viver neste mundo como um filho de Deus para cumprir o propósito, a vocação que tenho. Sou chamado, você é chamado, nós somos chamados como família
para revelar a glória de Deus, para encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, para sermos luz neste mundo, para que as nossas obras, ou seja, a maneira como nós vivemos, nos relacionamos e cuidamos uns dos outros, expressem Deus e glorifiquem o seu nome. Essa é a realidade espiritual. Para isso que nós existimos, para isso que nós somos chamados. Esperamos sim um novo céu, esperamos uma nova terra, esperamos a realidade que Deus prometeu, que descreve em várias partes das Escrituras, e a gente vê no final de Apocalipse, acerca do novo céu, onde habita a justiça, onde não há corrupção. Quando a gente lê lá em Isaías, a gente vê sobre a perspectiva do que é viver essa nova realidade, e a gente precisa entender. Isso são promessas que a gente vai ter. Mas a promessa maior é que a gente pode desfrutar do que é eterno, hoje, agora, vivendo como um filho de Deus, como Cristo. Não quer dizer que nós não teremos problema. Nós muitas vezes temos a expectativa de que eu estou andando com Deus, eu não vou ter problema, não vou ter dificuldade, não vou passar necessidade. Isto não é verdade, isso é pensamento humano, pensamento religioso, ensino equivocado. Isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Se você não precisa ler muito, se você ler sobre a vida de Paulo, o que ele passou, as dificuldades que ele passou, o que ele sofreu, o que ele padeceu, você vai ver. Eu não quero isso para a minha vida, mas ele fez isso com alegria, porque ele olhava o que era eterno. Ele entendia o seu propósito, entendia o seu papel, e a gente precisa entender. Posso perder emprego, mas isso não quer dizer que é motivo para não expressar e não revelar Deus. Posso perder tudo, mas isso também não é motivo para eu não revelar Deus. Posso passar por circunstâncias da vida difíceis, mas isso não é motivo para eu não glorificar a Deus e não viver uma vida que expressa e revele Ele. Por isso eu preciso, que é o que eu quero. Eu quero poder, riqueza, eu confio nas riquezas, duvido das promessas de Deus, ou seja, eu não creio. Eu estou frustrado porque Deus não me atende, ou seja, não me satisfaz. Isso é pensamento natural, isso é pensamento de quem não conhece a Deus, não conhece o propósito e não entende a vontade de Deus. Está falhando na ignorância quanto à palavra de Deus, quanto às promessas de Deus, e precisa conhecer. Agora, se eu quero conhecer Deus, se eu quero compreender a sua vontade, se eu me submeto a Ele, se eu quero ser instrumento e expressão da Então, se eu quero ser expressão viva das suas virtudes, se eu quero revelar o seu amor, eu preciso conhecer, eu preciso compreender, eu preciso ouvir a palavra de Cristo e deixar que essa palavra me transforme. Só assim a gente pode crescer e entender. E aí sim, Hebreus 11:1, que fala acerca de eu creio no que Deus afirma, mas embora eu não veja, porque é isso que está falando Hebreus 11:1, que a fé é justamente, ou seja, eu acreditar, eu crer naquilo que Deus afirma, mesmo que eu não veja, porque eu creio no que Deus fala, eu creio na sua palavra. Eu sei que tudo isso que Ele falou nas Escrituras, sobre quem eu sou, onde estou e o propósito da minha vida, eu creio. Eu creio que Ele me capacitou, eu creio que Ele, como fala Pedro, escreve sobre isso, que nós somos capacitados para andar na vontade de Deus, para rejeitar as paixões humanas. Eu creio nisso. Eu creio que sei que vou tropeçar, que eu vou errar, que eu vou falhar, mas eu vou levantar e vou continuar, porque essa é a vontade de Deus para mim. Vou amadurecer, porque eu preciso revelar Cristo ao mundo, eu preciso revelar Deus às pessoas, elas precisam conhecer Deus, eu preciso ser luz neste mundo. Eu entendo este propósito. Isso é viver a perspectiva eterna, segundo Hebreus 11:1. E a gente precisa crescer nisso. Sou um ser espiritual, estou livre do pecado, não sou escravo do pecado e fui feito à imagem de Cristo. Tenho da mente de Cristo. Posso pensar como Cristo, agir como Cristo, pois Ele, o nosso Deus, nos capacitou para isso. Preciso crer nisso.
E aí sim, por crer, eu me movo nessa direção, porque Deus falou sobre isso. Ele disse sobre isso. Se eu não busco os meus desejos, se eu não busco a minha vontade, mas se eu busco conhecer a vontade dele, serei conduzido nisso. Penso nas coisas do alto, ou seja, nos valores, nas virtudes, na expressão do reino de Deus. Eu reconheço a minha dependência completa de Deus, como está lá em Mateus 5:3, ou seja, de pobre, ser pobre de espírito, completamente dependente. Eu me faço oferta em favor daquele que não conhece a Deus, que não compreende, e eu nego a mim mesmo para que a pessoa possa ter a oportunidade de conhecer a Deus. Abro mão dos meus desejos, da minha ganância, da minha pretensão de poder e riqueza, para que o outro possa ter a oportunidade de conhecer a Deus. Deixo de correr atrás disso para correr atrás do conhecimento de Deus e aproveitando as oportunidades à medida que elas surgem. Essa é a questão. Por isso, se o meu coração estiver preso nas coisas desta vida, eu não serei capaz de ouvir as palavras do Senhor. E suas palavras não produzirão em mim os frutos da eternidade, porque eu não consegui ouvir. Quando eu não ouço, essas palavras não me transformam, porque elas não foram absorvidas. Estarei cego para a realidade espiritual, preso a este mundo, mesmo que eu seja extremamente religioso, achando que Deus vai me recompensar. Então, precisamos pensar sobre isso. Viver a perspectiva eterna é o andar de fato neste mundo como um filho de Deus, como Cristo. Amém? O reino de Deus é uma realidade, e a gente precisa ver que é uma realidade aqui, agora, hoje. Ele nos chamou para isso. Amém? E a gente precisa conhecer o Senhor. Se eu não conhecer o Senhor, se eu não ouvir as suas palavras e abrir mão dos meus desejos, eu nunca o conhecerei. Vamos levantar, vamos ter um tempo de oração e a gente vai partir para a celebração da ceia. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor fala, opera. Por isso, Senhor, nos conduza nessa jornada para revelarmos Teu reino, compreendermos Tua vontade e sermos instrumento da Tua justiça, expressão do Teu amor e da Tua graça. Conduza-nos em todo entendimento e compreensão para que, como família, possamos ser luz neste mundo. Se conosco, nos abençoe, derrame da Tua graça, do Teu amor sobre as nossas vidas, nos ensinando, Senhor, a andar na Tua vontade e a viver na plenitude da Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.